Então lhes disse: bem de vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, pois as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Esforçaram as suas mãos para reconstruir. Esforçaram as suas mãos para recomeçar. Foi isso que esses camaradas fizeram. Se esforçaram. Vamos reconstruir o que foi destruído. Existem muitas pessoas que estão precisando de reconstruir coisas que foram destruídas, coisas boas, que um dia Deus confiou a você, coisas boas, que um dia veio do céu para a sua vida, mas de alguma forma isso foi arrebentado, de alguma forma isso foi destruído. E aí Deus trouxe você aqui porque Ele quer que você recomece essa história. Irmãos, por que esse tema coragem para recomeçar? A coragem, ela é o inverso do medo. Muitas coisas que as pessoas não conseguem fazer, elas não fazem porque elas têm medo. Quem tem coragem, vence o medo. A coragem não é a ausência do medo. Coragem significa que eu vou superar e vencer aquele medo e vou fazer o que precisa ser feito. Isso é coragem. Então, quando nós colocamos, direcionados pelo Espírito Santo, esse tema de coragem para recomeçar, porque muitas pessoas, elas não recomeçam porque estão aprisionadas com muitos medos. As pessoas estão com a vida travada e não recomeçam porque elas estão cheias de medos. E quais os medos que aprisionam e impedem as pessoas de recomeçar? Primeiro, medo de se decepcionar de novo. Porque você pode ter parado um projeto, você pode ter parado uma caminhada, você pode ter parado de servir a Deus, porque em algum momento dessa caminhada você se decepcionou. E quando você se decepcionou, isso gerou um medo no seu coração, que esse medo hoje, ele te trava de você ir avante e recomeçar. Então precisamos de coragem, irmãos, para vencer esse medo de se decepcionar novamente. Nós precisamos de coragem para vencer o medo, aquele medo de dar errado, porque você pode ter tomado já alguma decisão errada na sua vida, e aí você, com aquela decisão errada, você se machucou, você machucou pessoas que você ama, e aí hoje você fica com medo de dar o passo que tem que dar, de recomeçar na área que você precisa recomeçar, porque o medo de dar errado, ele aprisiona você. Então você tem medo, cara, é melhor ficar parado, é melhor ficar quieto, é melhor não fazer nada, porque se eu fizer isso vai dar errado de novo. E aí você paralisa a sua vida, você paralisa um futuro maravilhoso que Deus tem para você, sonhos que Deus tem para concretizar na sua vida, ficam paralisados porque você está travado com medo. Terceiro medo é o medo de não aguentar a pressão. Porque todo projeto que envolve crescimento na nossa vida, seja crescimento profissional, seja crescimento espiritual, crescimento ministerial, seja crescimento familiar, qualquer projeto que envolve você crescer e melhorar de nível, isso vai trazer para você pressão, não tem para onde correr. A Bíblia diz que o diabo, ele anda bramando, ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, buscando a quem vai devorar.
E quanto mais em evidência você estiver, mais ele vai rondar. E você só vai sair em evidência se você fizer o quê? Se você começar a melhorar o seu casamento, se você começar a melhorar a sua vida espiritual, se você começar a dar frutos no ministério, aí você começa a ficar mais em evidência, então a pressão aumenta. Aí existem pessoas que elas têm medo dessa pressão. Não, eu vou ficar quietinho aqui. E aí ela não melhora nada, ela não melhora profissionalmente, ela não busca melhorar a família dela, ela não busca crescer melhorando o relacionamento com Deus, ela não busca crescer servindo a Deus, se envolvendo no ministério. Por quê? Porque ela tem medo da pressão. Isso faz a nossa vida ficar travada. O outro medo é o medo de não conseguir ir até o final. Eu não vou aguentar. Eu vou recomeçar esse negócio e eu sei que eu não vou dar conta. Então, olha só. Como é que você fica dizendo que você não vai dar conta se você não recomeçou? Se você está fazendo para a glória de Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer. Nós acabamos de ler aqui de que Deus é o Deus que nos dá força para poder adquirir riqueza. Se Ele nos dá força para adquirir riqueza, imagina se Ele não vai nos dar força para melhorar a nossa família. Imagina se Ele não vai nos dar força para melhorar a nossa vida espiritual. Imagina se Ele não vai nos dar força para nós permanecermos na jornada, envolvido na obra dEle. Então eu preciso vencer o medo. Deus me deu esse texto de Neemias, porque Neemias foi um homem que venceu todos esses medos. Ele estava numa posição tranquila. Se você vê Neemias capítulo 1, e quem conhece a história, ele estava numa posição tranquila, como copeiro do rei. E ele poderia ficar ali. A sua terra, a sua cidade natal foi destruída. Jerusalém foi destruída, ele poderia ficar de boa ali, não, vou ficar tranquilo aqui. Só que o Espírito Santo começou a incomodar ele, como eu acredito que está incomodando muitas pessoas, e falando para ele, cara, não é aí que Deus quer que você esteja. Você vai precisar de ir para Jerusalém, e você vai precisar de coragem para recomeçar a história de Jerusalém. Você vai precisar de coragem para recomeçar a sua história e a história de um montão de gente que está travada lá. Aí Neemias venceu o medo de tudo, venceu o medo de se decepcionar, venceu o medo da pressão, venceu o medo de não dar certo, e ele foi para Jerusalém. Eu vejo que quando Neemias chega em Jerusalém, ele faz algumas coisas, irmãos, que são muito importantes nós fazermos quando decidimos recomeçar. Quantos que estão aqui comigo essa noite que decidem recomeçar alguma coisa na vida, diga amém. Vamos ver o que Neemias faz quando ele decide recomeçar, porque são coisas que nós precisamos fazer. Talvez você está precisando recomeçar uma história dentro da sua família, porque a sua família, de alguma maneira, foi dilacerada pelo inimigo. Talvez você está precisando de recomeçar a sua vida profissional, você passou por tanta tempestade. Talvez você está precisando recomeçar a sua caminhada com Deus, você está precisando recomeçar o ministério. Então eu vou dar aqui algumas orientações em cima do que o Neemias fez. Eu vejo que Neemias, para recomeçar, a primeira coisa que Neemias faz é pedir perdão e perdoar. Leia no capítulo de número 1 a oração de Neemias, quando ele decide que ele vai para Jerusalém, que ele vai. Ele está jejuando, orando e jejuando durante 3 dias e 3 noites, e nessa oração ele faz confissão pelos pecados. E ele faz confissão pelos pecados dele e pelo pecado dos seus irmãos. Neemias está falando, Senhor, eu pequei e meus irmãos, e eu peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos. Quando eu digo aqui de que é pedir perdão e perdoar, é porque Neemias reconheceu que tinha culpa dele no cartório também. E aí ele sabia que muita coisa tinha acontecido na sua cidade natal, porque o povo tinha se afastado de Deus. Então ele, ao invés de meter o pau nos seus irmãos, falar, Senhor, tenha misericórdia, aquele povo tudo pecador, errado, aquele povo que arrebenta, faz um monte de coisa errada. Ele não fala isso. Ele fala, Senhor, tenha misericórdia e atenda a oração, porque eu pequei e os meus irmãos pecaram também. Ele não ficou acusando, ele pediu perdão e ele
perdoou os seus irmãos. Irmãos, não existe história de recomeço sem passar pelo pedido de perdão. Não existe história de recomeço em um casamento sem abrir o coração para perdoar quem te feriu. Não existe recomeço na sua trajetória ministerial e na sua vida com Deus se não houver liberação para perdão para quem você acha que te feriu e pedido de perdão para quem você feriu. Não existe recomeço. Não tem. Então o recomeço passa por isso. Pelo pedido do perdão e por liberar perdão. Você sabe uma coisa que eu procuro fazer na minha vida, é uma prática que eu tenho, para poder perdoar quando eu me sinto ferido, porque às vezes, escute só o que eu vou dizer para vocês, isso aqui é muito importante. Às vezes nós nos sentimos feridos, não significa que ninguém nos feriu, é coisa nossa. Então a gente fica assim, fulano me machucou e tal, e a pessoa não estava com intenção nenhuma. Então eu me senti ferido, mas a pessoa não me feriu nada. Mas às vezes nós nos sentimos feridos. E quando eu me sinto ferido, o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer uma avaliação e olhar, cara, eu também já feri muita gente. Aliás, até hoje continuo ferindo. Quando eu vejo alguém que cometeu alguma falha, para eu poder perdoar a pessoa por essa falha, eu olho e falo, cara, eu vacilo pra dedéu. E eu quero ensinar isso para você. Quando você estiver numa situação, fala bem assim, pastor, está muito complicado perdoar essa pessoa. Pensa quantas vezes você já machucou e já feriu alguém. Pensa quantas vezes que você já fez coisa errada também, coisa feia. Que se o Senhor pegasse essas coisas erradas, feias, que você fica metendo o pau nos outros, e botasse aqui no telão da igreja para aparecer, eu queria ver a sua caraça, como é que ia ficar. João capítulo 8, a partir do versículo de número 1, conta a história da mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério, você lembra dessa história? Aí pegam uma mulher que foi pega em adultério, levam aquela mulher para Jesus. Jesus aí, essa pecadora aí, essa pecadora foi pega em adultério. O que a gente vai fazer agora? Está todo mundo já com a pedra na mão, todo mundo vai metralhar ela agora, porque pecadora, olha só. Diz a Bíblia, João 8, Jesus está escrevendo na areia. E ele continua a escrever. E ele vira para os homens que queriam tirar pedra na mulher e fala bem assim, quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Estava lendo, um historiador diz que Jesus, no momento em que escreveu na areia, ele não estava escrevendo qualquer coisa, ele estava escrevendo os pecados que eles sabiam que aqueles homens cometiam. E é por isso que abaixou a cabeça e foi saindo um por um. Porque você imagina, os caras querendo tacar pedra na mulher adúltera. E aí Jesus está escrevendo na areia lá, vou tacar pedra. E Jesus escreve lá, pornografia. Vamos tacar pedra na mulher adúltera. Aí Jesus coloca lá, fofoca. Vamos tacar pedra na mulher adúltera. Sonegação de impostos. Vamos tacar pedra na mulher adúltera. E vai escrevendo mais. Qual outro pecado que você pensa aí? A melhor maneira para a gente poder recomeçar é pedir perdão e perdoar as pessoas que de alguma maneira nós nos sentimos feridos com ela. E precisamos pensar, cara, se aquela pessoa vacilou, quem sou eu para tacar pedra nela? Porque eu vacilo pra caramba também. Quantos aqui entendem que vacila pra caramba? Levanta a mão e fala, ai, ai, ai. Faz o carinho no vizinho que está do seu lado, fala bem assim, você fica tranquilo, você vacila, mas é maneiro. Fala para ele aí. Irmão, libera o seu coração para poder perdoar, porque se você não liberar, a sua vida vai continuar travada. Se você não liberar o seu coração para perdoar, você vai continuar com o seu casamento passando lutas, pressões e adversidades. Levando lutas, pressões e adversidade para os seus filhos que estão vendo tudo o que está acontecendo com vocês dentro de casa. Então libere o seu coração. O recomeço passa por isso.
A segunda coisa que eu aprendo com Neemias é que se nós queremos recomeçar, nós precisamos ter atitude de verdadeiro arrependimento. Neemias mostra que ele estava arrependido. Na sua oração ele mostra um total arrependimento, e quando ele faz a oração de arrependimento, ele não fica só em uma oração de arrependimento, ele vai para a atitude, ele vai lá para Jerusalém fazer o que precisava fazer. Ele não fica só na oração de arrependimento, ele vai lá e ele vai levar o povo também a ter atitude de arrependimento. Então, se eu quero recomeçar, não existe recomeço se eu não me arrepender das burradas que eu fiz. Não é alguém que quer recomeçar e continua com o narizão, não, eu quero até recomeçar, mas não fiz nada de errado, não. O problema lá em casa é meu marido, o problema lá em casa é minha esposa, o problema é aquele irmão na igreja que me persegue lá, o problema é o pastor Bruno que me persegue. Eu quero recomeçar, mas não adianta, irmão. Não existe recomeço se não houver, não existe. O recomeço acontece quando tem arrependimento. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo número 14, um texto clássico de arrependimento que traz uma verdade poderosa para a nossa vida, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que ter arrependimento para Deus sarar a nossa casa, para Deus sarar a nossa vida, para Deus sarar a nossa igreja, para Deus sarar a nossa cidade. Tem que ter arrependimento, irmão. Tem que ter arrependimento, minha irmã. Tem que ter arrependimento, meus amados. Aleluia! Eu já vi uma pessoa que ela aprontou num casamento, traiu a mulher, fez um monte de besteira. E aí ela vira para a esposa, ele volta para a esposa: minha filha, quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Só que essa pessoa que diz para a esposa que quer recomeçar, ela não está arrependida do que ela fez. Ela está com remorso. Você sabe qual é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso, eu fico pensando, eu vou perder tanta coisa boa aqui. O arrependimento faz eu ter repulsa pelo que eu fiz. Eu me acho um besta, um bocó. Dá até vontade de bater em si mesmo, sabe? Cabeça dura. O cara, quando ele está com remorso, ele pensa: puxa, vou perder isso, vou perder. Nada, é remorso. A Bíblia conta uma história, aliás, duas, que dá para poder entender, né? O remorso e o arrependimento. Pedro e Judas. Pedro nega Jesus 3 vezes. E o Pedro ficou tão triste consigo mesmo. Tão triste. A Bíblia diz que quando o galo cantou e o Pedro viu, falou: caraca, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. Ele ficou mal com ele mesmo. Arrependido. Quando Jesus apareceu perto dele, ele mostrou para Jesus dizendo 3 vezes que amava Jesus. Jesus, eu estou arrependido, eu fui um bocó mesmo. Fui um bobão. Aí Judas faz o que faz. Judas ficou triste, não se arrependeu. E a prova de que o Judas ficou triste e não se arrependeu, que ao invés de chegar para Jesus igual o Pedro, ele foi se enforcar. O arrependimento faz você recomeçar. E o remorso faz você caminhar só algumas milhas para que você mesmo se enforque. Quer recomeçar? Se arrependa. Quer recomeçar? Vá na direção contrária. O arrependimento é: eu estou indo para cá, eu estou indo para cá, e meu Deus do céu, caiu a ficha, Deus falou comigo, Deus usou alguém. Arrepender é: eu vou virar e eu vou fugir dali, eu não quero mais aquilo, eu não vou mais fazer mais, eu odeio isso. A minha carne quer, mas o meu espírito, eu não quero. Isso é arrependimento. Isso faz a gente recomeçar. Terceiro,
Eu aprendo com Neemias que para recomeçar nós precisamos decidir assumir a responsabilidade que é nossa e fazer o que precisa ser feito. Para eu recomeçar eu preciso assumir a minha responsabilidade. Neemias assumiu. Quando Deus tocou no coração dele, ele sabia, cara, essa responsabilidade é minha. Não existe recomeço se você ficar transferindo responsabilidade. Se você ficar dizendo, está assim destruído, eu estou desanimado, eu estou fraco, porque fulano fez isso comigo há 3 anos atrás, porque fulano me fez isso há 1 semana atrás, porque o outro, porque minha esposa não me ajuda, porque o meu marido. Irmão, não existe recomeço se você não assumir as responsabilidades que são suas. Você tem que mudar. Para de querer ficar mudando o outro, porque ninguém muda ninguém, você só muda você mesmo. Então decida você mudar você mesmo, porque quando você mudar você mesmo, você vai começar a experimentar a mudança das coisas ao lado de fora. Para recomeçar, decida, eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade que eu tenho para recomeçar pela minha família. Eu vou assumir a minha responsabilidade para recomeçar com a minha igreja. Eu vou assumir a minha responsabilidade para recomeçar com o meu Deus. Eu vou assumir a minha responsabilidade para poder recomeçar comigo mesmo. Sabe que assumir essa responsabilidade é aquela hora que você diz, chega, eu não quero mais ver. Eu vou assumir aqui, eu que sou responsável, sou eu que sou responsável pelo meu casamento. Sou eu que sou responsável pelo ministério. Mas pastor, não tem perseguição? Tem, eu estou aqui fazendo o quê? Quantas perseguições você acha que eu passo? Quantas pressões, lutas espirituais eu enfrento? Só que eu não transfiro a culpa para ninguém, nem para o diabo. O responsável da minha vida sou eu, que presto contas a Deus todo dia, e ponto final. Então chega uma hora na nossa vida de dizer, chega, basta. É a hora que eu costumo dizer que nós vamos utilizar o nosso momento Popeye. Sabe o que é o momento Popeye? Quem lembra do desenho do Popeye aqui? Quem tem menos de 30 anos não lembra, não sabe nem o que é isso. Quem sabe quem era o Popeye? Levanta a mão para eu ver. Boa parte da igreja. O Popeye era um menininho magrinho, um senhorzinho magrinho, que tinha uma esposa chamada Olívia Palito. Você conhece alguma Olívia Palito aqui na igreja? Não olha para ela, não olha para ela. E ele tinha um adversário chamado Brutus. E o Brutus ficava implicando com o Popeye. E implicando com o Popeye. E ele ficava mexendo com a Olívia Palito, era a família do Popeye. E ele ficava mexendo com a Olívia Palito. E aí chegava uma hora em que o Popeye dizia, chega, acabou. E aí ele tomava uma latinha de espinafre e cantava uma musiquinha mais ou menos. Tan, 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 tan. Você lembra, né? E aí o músculo dele crescia, a perna crescia, e ele pegava o Brutus e pá! Irmão, para recomeçar, você precisa nessa noite dizer, chega, basta. O seu espinafre vai ser o Espírito Santo que vai vir sobre a sua vida. E o seu músculo vai crescer. E você vai falar para o Brutus, que é o Satanás, e dizer, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha família, sai do meu ministério. Você vai mandar ele para o quinto dos infernos. E você vai vencer, meu irmão. Você vai recomeçar, meu irmão. Você vai recomeçar, minha irmã. Tem que assumir a responsabilidade. Eu vou fazer esse negócio. Eu vou tomar a decisão que precisa tomar e fazer o que precisa ser feito. O que mais eu aprendo? Eu aprendo com Neemias que se nós queremos recomeçar, nós precisamos abandonar algumas coisas que precisam ser abandonadas. Eu vou repetir. Para recomeçar, eu vou precisar de abandonar algumas coisas que precisam ser abandonadas.
Para Neemias recomeçar a sua trajetória, ele precisou de abrir mão e abandonar a sua função de copeiro do rei. Era uma função para ele cômoda e maravilhosa. Mas ele falou: eu não posso deixar a minha cidade natal. Eu não posso deixar a missão que Deus tem para a minha vida assim, desse jeito, parado, tudo travado. E aí ele vai lá e ele abandona a sua função de copeiro do rei. Existem coisas que precisam ser abandonadas, que você sabe que isso está atrapalhando você. Está atrapalhando o seu recomeço. Está atrapalhando a história que Deus tem para a sua vida. Eu não tenho dúvida que toda história de recomeço, ela precisa passar por uma história de renúncia. Toda história de recomeço que você vai ouvir, que você vai olhar, no meio dessa história, tiveram renúncias. Quinto ensinamento: para eu recomeçar, eu preciso abrir mão do orgulho e contar com a ajuda das pessoas. Neemias precisou disso, ele precisou de contar com a ajuda dos seus irmãos. Ele precisou de contar com a ajuda daqueles que ele sabia que tinham cometido tanta coisa que acabou afastando a glória de Deus, a proteção de Deus de Jerusalém, fazendo o inimigo entrar e arrasar. Agora ele precisa abrir mão do orgulho dele e falar assim: é com esse povo aí que fez um monte de coisa errada, é com esse povo que eu tenho que juntar agora. É com esse povo que eu vou trabalhar, é com essa galera aí junto aí, ó. Sabe, irmãos, nós conseguimos recomeçar de uma maneira muito mais fácil. Nós conseguimos recomeçar de uma maneira muito mais rápida quando nós contamos com a ajuda das pessoas. Mas o que nos impede de receber a ajuda das pessoas é uma palavrinha muito triste chamada como mesmo, gente? Orgulho. Então o orgulho é o que me faz. Não vou falar nada com ninguém. Ontem eu saí do Descende e fui ministrar numa igreja. Se essa irmã estiver me assistindo aí, eu não pude falar com ela no primeiro contato, ela vai ouvir pela internet. Então veio uma irmã e falou para mim assim: pastor, eu estou com um problema muito sério, porque o meu filho está com dependência de drogas e tal. Eu perguntei qual a idade dele, ela 18 anos e tal. Eu falei assim: tá, eu vou conversar com o pastor aqui da igreja, porque sempre que eu vou numa igreja fora, eu trabalho muito uma palavrinha chamada ética. E qualquer pessoa de outra igreja que venha falar comigo, fala: ó, você tem um pastor, tem que conversar com o seu pastor, não é comigo. Eu sou pastor de uma igreja lá, tenho as minhas ovelhas lá. A mesma coisa, se é ovelha, você tem que ouvir a voz do seu pastor, que ele sabe o seu contexto, ele sabe a sua história. Uma pessoa de fora não sabe a sua história, não. Então, eu falei para ela assim: olha, irmã, a irmã está me contando, eu vou orar pela irmã, vou orar pelo filho. Ela falou que o filho estava com problema de droga e tal, 18 anos. Mas eu vou conversar com o seu pastor para poder contar para ele. Ela: não, pelo amor de Deus. Eu não quero expor o meu filho. Eu não quero contar para ninguém aqui da igreja. Se ela não quer contar para o pastor da igreja, e eu vou dizer para você, um cara sério, não é pastorzinho de ficar jogando conversa fora, cara sério. Se ela não quer contar, como é que essa irmã vai ser ajudada? Tem como. Mas o que é que faz ela não pedir ajuda? Uma palavrinha chamada orgulho. A pessoa está arrebentada, mas ela não pede ajuda. Sabe que Neemias, ele precisou de pedir ajuda para os seus irmãos que eram, talvez, os menos experientes que ele. Tinha sobrado ali, segundo a Bíblia diz, somente idosos, mulheres e crianças. Porque o resto tinha tudo sido levado como escravo. Então é com aquela galera que Neemias fala: vou precisar da ajuda de vocês.
E ele não deixa o orgulho atrapalhar ele. Para reconstruir a cidade, ele precisava da ajuda das pessoas. Quero que você fale para o vizinho que está do seu lado, fala, eu preciso da sua ajuda, irmão. Fala para o vizinho do outro lado, eu preciso da sua oração. Eu preciso de você. Ó, eu vou dizer para vocês aqui, como pastor, eu preciso de vocês. Eu preciso da oração de vocês por mim, pela minha família. Eu preciso de vocês para me dar um abraço. Que às vezes você está triste para dedéu, precisando de um abraço, sorriso. Deixa eu falar, seu pastor tem momentos que passa triste para dedéu também. Eu preciso de um abraço seu. Preciso de um aperto de mão seu. De uma palavra de incentivo. Preciso. Eu não vou ficar orgulhoso com isso. Porque eu sei que para reconstruir nós precisamos da ajuda uns dos outros. Às vezes eu vejo algumas pessoas, pastor, eu não vou pedir ajuda não vou. Sabe por causa de quê? Aí olha o que o orgulhoso faz. O orgulhoso faz mais ou menos assim. Ele diz bem assim, eu não vou pedir ajuda não, porque eu já pedi muito e não me ajudaram. Opa, peraí, vamos ver aqui só uma coisa. Vamos conversar sobre isso. É porque o orgulhoso, ele pede ajuda, mas ele quer que a ajuda venha do jeito que ele quer. E não do jeito que ele precisa. Aí ele fala, não vou mais pedir ajuda, não vou porque eu peço, um monte de gente me ajuda. Peraí. Para eu pedir ajuda, a ajuda tem que vir do jeito que eu preciso, não do jeito que eu quero. Porque se eu estiver meio mal, meio triste ali, falar bem assim, irmão, estou meio triste e tal, pastor, você precisa de ajuda? Aí eu vou falar assim, rapaz, preciso sim, rapaz, estou precisando colocar 500 mil na minha conta, rapaz, eu vou ficar tão feliz, aleluia. Você vai me dar isso? Claro que não. Você está entendendo? Então o orgulhoso, ele fala bem assim, não vou mais pedir ajuda não, porque eu já pedi, porque você queria ajuda do jeito que você quer. Nem Deus faz isso com a gente, irmão. Deus, quando nós oramos e pedimos para Ele ajuda, Ele não vem nos ajudar do jeito que a gente quer, Ele vem nos ajudar do jeito que a gente precisa. É do jeito que a gente precisa, e não do jeito que a gente quer. Eu preciso abrir mão do orgulho e entender, cara, a igreja que Deus me implantou é uma igreja que tem gente que se preocupa. Talvez não se preocupa de me ajudar do jeito que eu quero, mas que se preocupa comigo, se preocupa. E eu vou dizer para você, toda terça-feira eu estou reunido com os líderes de célula. Eu reúno com os pastores toda semana. E eu sei o quanto que os pastores dessa igreja se preocupam com cada uma. Se preocupa mesmo, irmão. Se preocupa mesmo. E eu já falei aqui algumas vezes que eu rodo esse Brasil aí. Eu vou dizer para você. Eu sei o quanto que essa igreja se preocupa com as pessoas. Eu sei disso. Eu sei. Você não tem ideia do que eu estou falando. Aí eu preciso... Se eu quero recomeçar a abrir mão do orgulho, vou abrir um parênteses aqui e dizer para você, você que não faz parte de uma célula ainda, você precisa procurar uma célula. Procura uma célula, porque lá numa célula você vai ter pessoas para poder te ajudar. Você vai ter pessoas que vão orar com você. Você vai ter pessoas que vão te ajudar a recomeçar. Agora só lembra disso. Ela não vai te ajudar do jeito que você quer, ela vai te ajudar do jeito que você precisa. Sexto, sabe o que eu aprendo com Neemias? Que o Neemias, para recomeçar, ele decidiu que não iria ouvir fofocas que poderiam afetar seu coração. Quantos já ouviram falar em dois mocinhos chamados Sambalate e Tobias? Já ouviram isso? Lembra? O que esses caras aprontaram para Neemias? Neemias está lá trabalhando na reconstrução. Neemias está trabalhando no recomeço. E aí o Sambalate e Tobias, enviados do inferno, queriam parar o recomeço do Neemias. E tentaram de todas as formas intimidar o Neemias. Quando eles viram que não ia intimidar, tramaram, falaram, vamos arrumar uma fofoca. Que a gente numa fofoca, a gente vai envolver o coração dele na fofoca. E ele tem que parar de fazer o que ele está fazendo. E ele para o recomeço. Irmão, o diabo continua repetindo essa estratégia dia após dia na igreja. É gente que decidiu recomeçar. Você decide recomeçar. Você fala, agora eu vou botar a mão, eu vou trabalhar na obra do Senhor. Daqui a 3 dias o Satanás levantou um Sambalate e Tobias para levar uma fofoca para atingir seu coração. Seu mané, você vai cair nisso, seu trouxa.
Se eu quero recomeçar, eu preciso decidir. Já falei para vocês aqui, vou falar muitas vezes, porque é algo que eu vivo na minha vida. Eu sei quais são os tipos de comentário que entristecem o meu coração. Às vezes eu estou a pão de bala, crescendo, cheio de projetos, cheio de tal. E eu já sei que o diabo vai levantar um assuntozinho para querer atingir meu coração. Quando eu vejo alguém começar, eu não quero saber não. Não quero saber. Você é inteligente, irmão. Você sabe o que afeta o seu coração. Você fica querendo saber por causa de quê? Por que você está querendo saber? Eu sei o que afeta o meu coração. Mas só que como Neemias, eu decidi que eu não vou descer para dar atenção para fofoca. Sabe por quê? Porque eu estou construindo uma grande obra. Eu estou construindo uma grande obra, irmão. Irmão, eu estou construindo. Eu quero que você venha comigo. Para de dar atenção para fofoca e vamos junto comigo construir uma grande obra, irmão. Nós estamos construindo uma grande obra nessa cidade. Eu estou chamando você para vir junto comigo. Vem comigo, irmão. Blinde o seu coração de certas coisas. Blinde, aprenda. Aprenda, seja disciplinado a blindar o seu coração de certas coisas. Seja especialista nisso. Blinde. 7. Se eu quero recomeçar, eu preciso renovar as alianças que um dia foram quebradas. Quer recomeçar, Neemias? Ele começou o recomeço renovando a aliança com Deus. Depois ele renovar a aliança com Deus, ele renovou a aliança com os seus irmãos. E depois ele renovar a aliança com seus irmãos, ele fez irmão renovar a aliança com irmão. Porque havia uma divisão no meio do povo judeu, do povo que era rico com o povo que era pobre. E aí Neemias faz a renovação da aliança, ele com Deus, ele com os irmãos e irmão com irmão. Quer recomeçar? Renove as alianças que um dia foram quebradas. Primeiro, renove a aliança com o seu Deus. Talvez você quebrou a aliança com Deus por alguma coisa. Você se decepcionou com os homens e a aliança que você quebrou foi a com Deus. Você se entristeceu com o homem e a aliança quebrada foi com Deus. Então, renove a sua aliança com Deus. Segundo, renove a aliança com a sua família. Talvez você estava passando por muitas coisas na família, porque o seu coração se endureceu, o coração da sua esposa se endureceu, o coração dos filhos se endureceu. Então decida hoje chegar em casa, aproveita que é início do mês, fala para a criançada lá, para a garotada. Se você não tem filho, faz um jantar especial, leva a sua esposa para comer uma comida japonesa. Minha esposa já está pulando ali, dando glória a Deus ali. Fala, vamos renovar a aliança hoje. Nós vamos renovar. Aqui nessa casa nós tomamos uma decisão, e a decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa família é uma família de bênção. A nossa casa é uma casa de paz. E nós renovamos a aliança da nossa família, um com o outro, e renovamos a aliança da nossa família com Deus. Renova a aliança, irmão. Renova a aliança com Deus, renova a aliança com a família e renova a aliança com a sua igreja. Renove a aliança com a sua igreja. Falei aqui no domingo passado. Tem gente que até está dentro da igreja, só que a igreja já saiu de dentro de você, já tem tempo já que a igreja saiu. Então você precisa renovar a sua aliança com a sua igreja. Deus te plantou aqui nessa igreja? Essa igreja é a sua família espiritual. E família dá treta, irmão. Ou a sua não dá treta? Diga ai, ai, ai. Só que eu não decido quebrar a aliança com a minha família, porque eu sei que foi Deus que me deu aquela esposa, foi Deus que me deu os meus filhos, e por mais que a gente enfrente dificuldade, essa família é o presente que Deus deu para mim. Você faz parte dessa igreja? Essa igreja é um presente de Deus para você, e você é um presente de Deus para essa igreja. Então renove a sua aliança com a sua igreja. Se você estava meio entristecido, meio entristecida, meio frio, meio fria, fala: cara, eu vou jogar isso tudo de lado, vou abrir mão do meu orgulho
E eu vou renovar minha aliança com a minha igreja. Vou renovar minha aliança com os meus irmãos. Eu vou renovar minha aliança com a minha liderança. Mesmo sabendo que os meus irmãos são falhos, eu também sou. Mesmo sabendo que a minha liderança é falha, eu também sou. Eu vou renovar. Sabe por quê? Porque eu vou recomeçar uma linda história que Deus tem para a minha vida. E eu quero finalizar dizendo o último ponto. Se eu quero recomeçar, eu preciso tomar como vivo dentro do meu coração uma verdade da palavra de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar, para continuar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Fiel é aquele que começou a boa obra. Por favor, fique de pé.